Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro. Estamos começando a nossa semana, começando o nosso dia meditando a Palavra de Deus, vivendo as graças que esse tempo do advento, esse tempo de espera, tempo de preparação para a vinda do menino Jesus nos proporciona. Entramos no novo tempo litúrgico e a igreja vai nos direcionando a cada dia através da sua palavra a viver esse espírito de abertura, de preparação. E devemos também preparar a nossa casa. Eu espero que você já esteja se preparando para o Natal, já esteja preparando a terra do vosso coração, mas também a vossa casa para a chegada do menino Jesus. O advento é uma pequena quaresma e nós somos convidados também, como na quaresma, a fazer pequenos sacrifícios, pequenos jejum. Então eu faço um convite hoje, neste dia, de pensar o que eu devo fazer como jejum nesse tempo do advento. Ontem eu dei alguns exemplos e eu repito hoje novamente. Você pode fazer o jejum da sobremesa, o jejum do café, o jejum das palavras. Você pode fazer o jejum do excesso de gasto que você tem muitas vezes e fazer uma economia maior. Ser mais prudente, ser mais vigilante. Você é convidado neste dia e nesse tempo do advento, sobretudo, a viver essa pequena quaresma como essa transformação na nossa vida, essa transformação no nosso coração, na nossa alma. E a liturgia vai nos dar indicações muito importantes, a cada dia, para essa espera do Messias que virá no meio de nós. Então, nós somos convidados a viver de fato, essa graça. Hoje também na nossa igreja se celebra São Francisco Xavier, que é um presbítero, Francisco Xavier que tornou-se um dos maiores missionários da nossa época, do nosso tempo moderno. Ele que deu a vida também ali no país, na Ásia. E pedimos ao Senhor neste dia a sua intercessão para cada um de nós, para que venha infundir em nosso coração o desejo ardoroso pela pregação da igreja, pela evangelização dos povos. Nesse tempo de Lex Divina, é esse convite também a nos debruçarmos cada vez mais sobre a sua palavra, sobre a palavra de Deus e sermos conduzidos segundo a vontade de Deus, segundo o seu coração. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada do profeta Isaías. Naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, e hão de buscá-las as nações, e gloriosa será a sua morada. A leitura de hoje traz muitos sinais, muitos símbolos, mas vai mostrar, sobretudo, que de um toco de uma árvore vai surgir um broto. E a esperança faz renascer o sentido da vida, mesmo em situações de destruição e de desolação. Deus nos aponta um rumo através da leitura de hoje. E, sobretudo, nos faz ter uma esperança que, se de um toco nascerá uma árvore, nós somos sementes, fazemos parte desse toco. E de cada um de nós pode nascer uma árvore, pode nascer um fruto, uma graça
que o Senhor está preparando. É preciso aceitar passar por esse processo. É preciso entrar neste caminho de esperança. É preciso encontrar sentido na nossa vida. Mesmo que estejamos com situações tão difíceis, controversas, situações que nos levam ao desânimo, à desolação, mas a leitura de hoje faz um convite a cada um de nós a renovarmos a nossa esperança no Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão neles abençoados, todas as gentes cantarão seu louvor. A leitura de hoje, o salmo de hoje, que é uma leitura, vai nos convidar a entrar nesse olhar de esperança. O refrão vai dizer, nos seus dias a justiça florirá. Então, a certeza que o Senhor, Ele tem uma pedagogia para cada um de nós. Nós devemos ter essa confiança que no momento certo, na hora certa, florirá a obra, a promessa de Deus. E ele continua, e paz em abundância para sempre. Então, um olhar de esperança dessa paz e dessa abundância de Deus para sempre, por toda a eternidade, com cada um de nós. Depois o salmista vai ao longo de todo o salmo, ele vai fazer essa oração, Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os pobres. Depois ele vai pedir, ao Senhor a graça que o Senhor se estenda o seu amor desde os confins de toda a terra, que ele liberte o indigente, aquele que suplica, e o pobre, o que ninguém quer ajudar. Ele faz uma oração dizendo, Senhor, vem libertar aquele que te suplica, o pobre que ninguém, Senhor, quer ajudar, mas só tu. Terás pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Então é um salmo de confiança, é um salmo de oração, que você pode muitas vezes voltar, rezar com ele e pedir essa mesma confiança do salmista diante das situações que você vive, esse mesmo olhar de esperança, confiante na graça de Deus, confiante que o Senhor de fato atenderá a nossa oração. E depois ele termina o salmo, depois de fazer essa oração de súplica, ele faz um louvor. Sede bendito o seu nome para sempre, e que dure com o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, e todas as gentes cantarão o seu louvor. Então ele termina o salmo louvando, agradecendo, bendizendo ao Senhor nessa confiança, nesse coração que acredita e que confia na graça de Deus. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem e o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. No evangelho de hoje a gente vê que Jesus é esse rumo, A sua exultação é a experiência feliz do céu na terra. E com os pequeninos acolhendo no reino. Então ele vai nos mostrar essa experiência de que os pequeninos são aqueles que são acolhidos no coração de Deus e que o céu se alegra com a alegria do outro. Esse evangelho é o evangelho preferido de Santa Teresinha, quando ela vai dizer que Jesus revela aos pequeninos aquilo que é do teu agrado. Então, neste dia, devemos pedir ao Senhor esse coração pequeno, bem pequenino de criança, para que o Senhor possa revelar o seu amor com cada um de nós
E é feliz aquele que vê o Senhor e aquele que confia no Senhor. Então, neste dia, peçamos essa graça e termos um coração filial, porque o próprio Evangelho vai dizer: ninguém conhece quem é o filho a não ser o pai, ninguém conhece quem é o pai a não ser o filho. Então, essa relação íntima com o Senhor nós devemos também ter para que o Senhor nos conheça e nós possamos cada vez mais conhecê-lo e entrarmos nessa profunda intimidade. Tenhamos uma bela terça-feira neste dia e que Deus os abençoe.